Fala galera, beleza? Eu sou Heloísa, professora e engenheira civil, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de isostática. Hoje nós vamos falar sobre cálculo de reações, e antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal e ativem o sininho para serem notificados quando eu postar os outros vídeos, tá bom? E comenta também se vocês tiverem alguma dúvida aqui que eu vou responder com carinho a todos vocês. Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Bem, como eu falei, nós vamos falar sobre cálculo de reações e eu botei aqui uma demonstração apenas do que a gente vai falar, tá? Eu coloquei uma carga distribuída, uma carga concentrada, mas além disso, a gente vai falar da carga distribuída triangular também. Então vamos aqui para o nosso primeiro cálculo. Quando a gente tem aqui uma viga que ela é biapoiada e tem uma carga concentrada no meio dela, ou seja, essa viga ela é simétrica, então a gente não precisa fazer muitos cálculos não. A gente só precisa perceber que RA vai ser igual a RB e vai ser igual a esse valor aqui, ó, P dividido por 2. Porque essa carga, o valor dessa carga aqui, ela vai se distribuir igualmente tanto para esse apoio quanto para esse apoio daqui, pelo fato dela ser simétrica. Mas tá, professora? Aí vocês me perguntam, né? Tá, professora, e se a carga ela não estiver no meio? Não dificulta não, tá, galera? O cálculo vai ser diferente, vou demonstrar aqui para vocês, mas não é nada difícil. Então, se a carga ela estivesse aqui, por exemplo, nessa direção aqui, tá? Aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de X, tá? E esse lado aqui eu vou chamar de L menos X. Sendo que L, galera, é o comprimento total da viga. Deixa eu aproximar mais um pouco aqui. Então, L é o comprimento total da viga. Se aqui, daqui até aqui, é L, aqui é X, só sobra para esse lado aqui L menos X, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer nesse caso? No caso de a viga, a carga, na verdade, ela não está no centro da viga. Então, a gente vai fazer somatório de momento no ponto A ou no ponto B, eu escolhi o ponto A, igual a zero e eu considerei o sentido horário como positivo. Então, o que vai acontecer é, a gente vai precisar fazer os cálculos normalmente. Então, P vezes X, que é esse valor aqui, a gente sabe que momento é força vezes distância. Então, P vezes X, positivo, porque está no sentido horário em relação ao ponto A, mais, no caso dessa reação aqui, RB, mais menos RB vezes L. Por que menos? Porque essa carga aqui ela vai tender a girar no sentido anti-horário, então por isso é negativo. Vezes L porque é a distância entre A e B, então vezes L. Tudo isso igual a zero. Isolando o nosso RB, nós vamos ter o valor de RB igual a P vezes X dividido por L. Mas ainda falta um cálculo, né? Que no caso é o valor de RA. Então, para calcular o valor de RA, nós vamos fazer somatório de forças verticais igual a zero. E para isso, a gente vai, e com isso, na verdade, a gente vai achar o valor de RA. Como é que a gente vai achar esse valor? Tá. Estamos fazendo somatório de forças verticais igual a zero. Então, tudo que tiver para cima a gente vai considerar como positivo e o que tiver para baixo a gente vai considerar como negativo. Então, RA menos P, porque está para baixo, então negativo, mais P de X vezes P de X dividido por L. Por que P vezes X dividido por L? Porque é o valor de RB, tá? O valor de RB é P vezes X dividido por L. Tudo isso igual a zero. Então, isolando RA, nós vamos ter RA igual a P menos P vezes X dividido por L. E aí, o que é que acontece? A gente vai colocar RA aqui, a gente ainda pode simplificar isso colocando P em evidência, e a gente vai ter P vezes L menos X dividido por L. Então, percebam o que é que está acontecendo aqui. RA, a gente multiplicou por L menos X, tá vendo? E dividiu pelo comprimento total. Já no caso do RB, a gente multiplicou por esse valor aqui, o contrário de onde ele está, tá? A distância entre a carga e o ponto A, e não a distância entre a carga e ele mesmo, dividido por L. Então, sempre que a gente tiver isso aqui, para não precisar fazer somatório de momento e somatório de força, nós podemos considerar P vezes esse valor aqui dividido por L, nós vamos achar RA, e P vezes esse valor aqui, ou seja, o valor contrário,
dividido por L, nós vamos achar o RB. Dessa forma fica fácil, é só gravar isso aí e já pode aplicar para as demais questões que tiver essa forma aqui, tá? Apenas aqui uma carga concentrada. E também contanto que a viga seja biapoiada. Então, outra coisa que pode aparecer aqui é a carga distribuída retangular. No caso de aparecer isso, vai ser bem parecido com o que a gente fez anteriormente. Então, o que é que acontece? A gente tem aqui uma viga que ela é simétrica. E sempre que a viga ela for simétrica, a gente pode dividir por 2 o valor da carga para achar as reações, tá bom? Então, o que vamos ter aqui? Mas nesse caso, a gente ainda não tem a concentrada, a gente tem a distribuída. Então, vamos precisar transformar essa carga que é concentrada em distribuída. Quando a gente fizer isso, a gente vai achar a concentrada, certo? A gente vai achar a concentrada que vai estar aqui no meio. No caso da retangular, a concentrada ela vai ficar no meio, tá bom? E aí, como é que a gente acha isso? A gente acha o valor da concentrada multiplicando o Q vezes o L. Então, Q vezes L dividido por 2. Ou seja, RA vai ser igual a RB, que é Q vezes L dividido por 2. Beleza? Simples essa daqui, não é? Agora vamos aqui para que todo mundo tenha medo. Mas não é difícil, tá? Não se assustem. Então, se a gente tiver uma carga triangular em toda a viga, a gente percebe que mesmo elas estando de uma ponta a outra, nós não vamos ter uma viga simétrica. Ou seja, se a gente passar aqui um eixo e olhar para um lado e olhar para o outro e comparar, não vamos ter duas coisas iguais, tá? Então, ela não é simétrica. Para isso, nós vamos precisar realizar alguns cálculos. Bem, primeiro a gente vai realizar o cálculo aqui da carga concentrada. Quando a gente realizar o cálculo, transformar essa distribuída aqui numa concentrada, a gente vai ter o valor não no centro, mas a gente vai ter o valor aqui mais próximo dessa altura, certo? Então, e como é que a gente faz o cálculo disso? Lembra que a fórmula de área de triângulo é base vezes altura dividido por 2? Então, aqui não é diferente. Então, a gente vai pegar Q, que é a altura, vezes L, e dividir por 2, e nós vamos ter aqui esse valor. Lembrando que essa distância aqui que nós vamos ter desse lado, essa distância vai ser 2/3, tá? E essa distância menor aqui vai ser 1/3 de quê? Do comprimento total, tá bom? Então é isso que nós vamos ter. E agora, sabendo dessas coisas, nós podemos calcular as reações. Então, a gente faz somatório de momento, escolhi o ponto A, igual a 0, e lembrando que eu estou sempre considerando que no sentido horário é positivo e no sentido anti-horário é negativo. Então, o que vamos ter aqui? Q vezes L dividido por 2 é simplesmente o cálculo da concentrada dessa distribuída, vezes qual a distância dessa carga concentrada até o ponto A. Lembra que eu falei que é 2/3 de L? Então, aqui, ó, 2/3 vezes L. E ainda tem aqui a RB, menos RB vezes L, que é o comprimento total aqui, que é a distância de A até B. Então, simplificando isso, vocês podem dar uma pausa e fazer isso no caderno. Então, simplificando, a gente vai chegar ao valor aqui de RB igual a Q vezes L dividido por 3. Aí, a gente ainda precisa encontrar RA, então faz somatório de forças verticais igual a 0. E a gente vai ter RA, tá para cima, né? Menos Q vezes L dividido por 2. Percebam que agora a gente não tem vezes 2/3 vezes L, porque agora a gente não está calculando o momento, a gente está calculando força. E basta isso aqui, ó, Q vezes L dividido por 2. Isso é o cálculo da força concentrada, mais Q vezes L dividido por 3, que é o valor de RB, tá bom? Então, fazendo os cálculos e simplificando, a gente vai achar que RA é igual a Q vezes L dividido por 6. Bem, galera, fiquem ligados que vai ter mais vídeos sobre isostática. Eu estou apenas no começo, pegando o início da isostática para a gente conseguir acompanhar tudo direitinho, tá bom? Então, continue acompanhando, ativem o sininho para serem notificados assim que eu postar o próximo vídeo. E é isso aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Valeu e até a próxima!